Estamos de volta para tirar as suas dúvidas hoje sobre a aposentadoria, tá? Sabe que a gente adora prestar serviço aqui? Então o WhatsApp tá aí, o 99210893, para você enviar a sua pergunta a partir de agora, porque já está comigo aqui o doutor André Benedetti, que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, obrigado pela participação. E antes de responder as perguntas, enquanto o povo vai mandando perguntas no 99210893, eu queria que o senhor me explicasse um negócio que eu estava vendo, a gente teve novidades aí, na tal contribuição única, diz que é um jeito que você tem de contribuir uma vez lá um pouquinho antes de aposentar, isso vai aumentar o valor daquilo que você recebe de aposentadoria, de benefício todo mês. O que é exatamente isso, doutor? Seguinte, Juliano, para poder responder a tua pergunta, eu vou explicar como funciona o cálculo da aposentadoria. Quando a pessoa vai se aposentar, o INSS faz uma média de todas as contribuições que a pessoa teve a partir de julho de 1994 até quando ela for se aposentar. Então, o que acontece? Algumas pessoas, vamos dar um exemplo de uma aposentadoria por idade, que eu acho que eu já falei aqui. Muitas pessoas sabem que para se aposentar por idade, a pessoa além da idade tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Então, o que acontece? Só que na hora de fazer o cálculo do benefício, pega só as contribuições de 94 para cá. Então, imagine uma pessoa que tenha 15 anos de contribuição antes de 94. E de 94 para cá, ela não contribuiu. Bom, ela tem os 15 anos, que é o mínimo necessário, e de 94 para cá não contribuiu. Ou imagina que contribuiu, mas pagou sobre o salário mínimo. Ela vai receber um salário mínimo? Vai, mas aí você pode fazer o seguinte, como ela já tem 15 anos antes, você pode pedir para o INSS não usar essas contribuições do salário mínimo e ela paga uma contribuição no teto da Previdência e ela vai aposentar com 60% desse teto. Vamos lá então, a pessoa hoje, qual o valor máximo da aposentadoria no Brasil hoje? O teto da Previdência acho que é 6.433, alguma coisa assim. A contribuição seria de, para quem vai contribuir no teto? Disso, 1.280 e poucos reais. R$1.280. Então ela pagaria R$1.280. Uma vez só. Uma vez só. E ela se aposentaria com 60% dos 6.400. Exatamente. Então ela receberia algo em torno de R$4.000 por mês. Exatamente. Ao invés de receber 1.000. Exatamente. Isso é um exemplo. É claro que vai depender de caso a caso. Você tem que estudar caso a caso. Por quê? Porque às vezes tem pessoa que tem mais tempo de contribuição antes de 94. E aí se ela não teria só 15. Às vezes você pode aproveitar 20 anos de contribuição. Aí não vai ser 60%. Nesse exemplo de 20 anos, seria 70%. Cada caso vai variar. A gente deu um exemplo só para o pessoal ter uma ideia, que é um exemplo muito interessante. Como você falou, a pessoa pagou um mês só num valor alto, vai aposentar lá em cima. Olha a importância, tá, de você. Tem gente que consegue uma aposentadoria assim. Imagina uma pessoa que pagou INSS a vida inteira sobre o salário mínimo, nunca teve um salário bom e de repente consegue se aposentar com quase R$4.000 por mês. Parece mentira até, né, o que a gente está falando. Por isso é importante sempre procurar um profissional, né, gente? Olha só, tem uma pergunta que está vindo aqui da Larissa. A Larissa está dizendo o seguinte: nunca contribuí, doutor Benedetti, com o INSS, mas tenho visão monocular, já nasci com esse problema nos olhos. Será que consigo me aposentar? No caso dela, seria uma pensão, né? Como ela nunca contribuiu, entra naquela questão que a gente também fala aqui. Se quiser benefício previdenciário, a pessoa tem que ter contribuição. Quem nunca contribuiu teria direito àquele benefício assistencial, o LOAS, né? O Amparo Assistencial ao Idoso, o BPC, que a gente falou um outro dia aqui. Só que teria que comprovar uma incapacidade para qualquer tipo de trabalho. Com visão monocular, não vai comprovar, né? Ela tem dificuldade de trabalhar, mas não dá para considerar que é uma pessoa incapacitada. Dificilmente ela conseguiria, né? o benefício. Sim. A Tuca de Biporã está perguntando o seguinte: recebo pensão por morte, preciso fazer prova de vida? Precisa para comprovar que ela, como o próprio nome diz, que ela está viva para poder continuar recebendo benefício. Juliano, tenho 45 anos de idade e 20 anos de trabalho insalubre. Quem está fazendo essa pergunta aqui é o Rogério. Ele teria direito à aposentadoria? Ainda não, né? Se ele quiser uma aposentadoria especial, ele tem que ter pelo menos 25 anos de trabalho na área especial e nas regras atuais. Existe uma diferença com relação à regra antiga. Hoje, além de ter os 25 anos de contribuição, você tem que atingir 86 pontos somando a tua contribuição e a tua idade. Então, você tem que fazer uma conta. Quando atingir 86 pontos, só aí você vai ter direito. Na regra antiga não precisava disso, tá, Juliano? Quem completou 25 anos de contribuição na área especial até novembro de 2019, não importa a idade que tinha, já tem direito a uma aposentadoria especial. Agora a coisa mudou. Agora mudou, mas tem gente que tem
tempo e nem sabe. Já tem os 25 anos na regra antiga e, de repente, não observou isso. Ó, a Celina está dizendo o seguinte, ela tem 67 anos e ela deve estar fazendo cálculo para se aposentar, porque ela tem números exatos aqui. Ela tem 187 meses de recolhimento e diz que está recolhendo em cima de 2 salários mínimos. Qual ela já idade tem direito de 67. Ó, 187 meses dá 15 anos e 7 meses, tá? Ela já tem a idade, você disse 67 anos. Ela já tem a idade também. Agora, o cálculo é como eu falei, ela está recolhendo hoje sobre 2 salários mínimos, mas observa que a gente falou naquela primeira questão sua, que tem que fazer a média do que ela pagou de 94 para frente. E também é muito importante saber, esses 187 meses que ela tem de contribuição, quando foram pagos? Será que foi antes de 94, depois de 94? Isso tudo vai fazer diferença na hora de calcular. Talvez no caso dela, se ela pagar uma contribuição mais alta, vai ser ótimo. Como pode ser que não vai adiantar para nada, teria que avaliar os períodos das contribuições. Quem mandou pergunta agora aqui foi a Nilde. A Nilde está dizendo o seguinte, ela disse que ela tem 59 anos, vai completar 60 no próximo dia 22 de junho e tem 25 anos de trabalho. Ela pode se aposentar? Não. Então, assim, na regra antiga, a mulher aposentava por idade com 60 anos. Isso mudou. Então, a regra da aposentadoria por idade para a mulher é assim, tem que ter os 15 anos, ela já tem, está sobrando, né? Quem completou 60 até 2019 ainda era 60. O ano passado tinha que ter 60 anos mais 6 meses. Esse ano tem que ter 61. O ano que vem 61,5 e em 2023 62. Então ela vai ter que avaliar essas questões. Ela falou que tem 25 anos de contribuição. 25 anos. Observa que se ela tem contribuições antes de 94, mais uma vez eu repito, dá para descartar contribuições e de repente pagando algumas contribuições em valor alto, ela pode se aposentar muito melhor. Para fechar aqui, doutor, uma pergunta que muita gente faz de revisão de benefício. Nesse caso aqui, a Janete diz que contribuiu durante 17 anos, conseguiu se aposentar com 62, provavelmente pela lei antiga, e ela diz que recebe R$ 1.200 por mês de aposentadoria. Tem como mudar o valor? Difícil responder isso só com essas informações, né? Hoje em dia, quando a gente fala de revisão de aposentadoria, Juliana, a gente tem algumas hipóteses, assim, vamos falar dos casos mais comuns. Primeiro, quem trabalhou em atividades concomitantes, trabalhou em 2 locais ao mesmo tempo, o INSS não somava essas atividades, o salário. Dá para entrar com revisão pedindo a somatória. Quem já exerceu atividade rural e não usou para aposentadoria, de repente dá para somar tempo rural e melhorar o índice do benefício. Pedir reconhecimento de atividade insalubre, isso aumenta o tempo de serviço. E uma revisão hoje que está muito comum é a chamada revisão da vida toda. Como eu falei, o cálculo do benefício você pega a média de 94 para frente. A revisão da vida toda é o quê? Você entra com uma ação pedindo para que o INSS não limite a média a partir de 94. E como o próprio nome diz, pegue a média da vida toda que a pessoa teve de contribuição para fazer o cálculo. Não é para todo mundo que vale a pena. Mas é possível. Vai valer a pena para quem tinha contribuições de valores mais altos antes de 94 em comparação com pós-94. Tá certo. E, só para fechar, pode cair o benefício numa revisão dessas? Não. O tiro não pode virar contra calculado? Não. Só que é importante, antes de entrar, só para não entrar com processo à toa, que seja calculado previamente para ver se vai melhorar o benefício. Procure um especialista sempre, é o que a gente fala. Porque senão aqui. você vai entrar com uma revisão... Vai ter uma dor de cabeça à toa. E não vale a pena, tem que olhar antes. Doutor André Benedetti está sempre com a gente aqui, tirando dúvidas a respeito da Previdência Social, a respeito da sua aposentadoria. Obrigado, doutor. Obrigado.